Fala, guerreiros e guerreiras, tranquilidade? Professor Bruno Cecílio aqui falando no canal Física do Guerreiro para mais uma aulinha para vocês, senhores. Belezinha? Hoje estaremos falando sobre cinemática vetorial, beleza? Que é isso, mestre? Vamos lá. Até agora a gente abordou a cinemática, que é o estudo dos movimentos dos corpos, como sendo escalar as grandezas de velocidade, deslocamento e aceleração, beleza? Por que a gente tratou essas grandezas como sendo escalares? Porque a gente trabalhou em apenas uma direção, beleza? Então, quando a gente trabalha em apenas uma direção, a gente dá uma forçadinha de barra e fala que essas grandezas são grandezas escalares. Mas, na verdade, como a gente viu na aula de vetores, velocidade, deslocamento e aceleração são grandezas vetoriais, senhores, beleza? Então, para isso, é necessário que a gente trabalhe a cinemática vetorial, tranquilo? Então, a cinemática vetorial, ela vai abordar tudo que a gente viu na cinemática, só que agora falando sobre vetores, não é isso? Abordando essa parte de vetores também, tranquilo? Então, vamos começar falando aí, senhores, sobre o deslocamento vetorial, senhores. Então, tem aqui, ó, um corpo vai percorrer uma trajetória ali, que está pontilhado ali para vocês, belezinha? Essa trajetória que vai percorrer ali, ó, ele vai sair de uma posição P1 e vai até uma posição P2, tranquilo? Essa trajetória, ela está aqui, ó, dada pelos três eixos de coordenadas, x, o y e o z, tranquilo? A partir aqui da minha origem, do meu eixo das coordenadas, eu vou traçar aqui um vetor posição R1, que vai sair da origem e vai até a posição P1, beleza? E vou traçar um outro vetor posição, que vai sair da origem até a posição final dele, que é o P2, tranquilo? O vetor deslocamento dele, que é o deslocamento vetorial, vai ser um vetor que vai sair aqui do P1 e vai até o P2, tranquilo? Então, o R1 é como se fosse a posição inicial dele, ó, beleza? O vetor posição inicial. E o R2 como se fosse o vetor posição final, tranquilo? De vetores, senhores, o que nós sabemos? Ó? Que a soma vetorial desse vetor R1 mais a soma vetorial desse vetor deslocamento D vai ter que nos fornecer o vetor R2, que é o resultante da soma desses dois vetores. Tranquilo? Então, vou isolar, vou passar esse R1 que está multiplicando, vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, o nosso vetor deslocamento vai ser o vetor R2, que é o vetor posição final, menos o R1, que é o vetor posição inicial. Tranquilo? Com isso, nós obtemos aí o nosso vetor deslocamento vetorial, senhores. De bola? Então, ó, nós temos o deslocamento vetorial e o deslocamento escalar. Como é que a gente pode observar isso na prática? Ó? Eu tenho aqui um rapaz que vai sair aqui, um móvel, né? Vai sair aqui da posição A e vai até a posição B. Poderia ser um rapaz também, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um rapazinho aqui. Ele vai correr ali, ó. Vai sair aqui da posição A e vai caminhar. Deixa eu desenhar meu rapazinho aqui. Isso. Beleza, mestre. Excelente. Nosso rapazinho aqui, ele vai sair da posição A e vai até a posição B. Beleza? Percorrendo aquela trajetória ali, ó, que está pontilhada em vermelho. Tranquilo? Com isso, nós obteremos ali um deslocamento escalar desse rapaz. Show de bola? Só que o deslocamento vetorial dele vai ser um vetor posição, um vetor de deslocamento que vai sair da posição A e vai ligar direto até o B. Show de bola? O que nós percebemos, senhores, através disso aí? É que o módulo desse vetor de deslocamento, vou escrever assim, ó, módulo de D, ele sempre vai ser menor ou igual ao vetor, ao deslocamento escalar desse cara, que ele vai percorrer ali, beleza? Então, o módulo desse vetor de deslocamento sempre será menor ou igual ao deslocamento escalar dele. Show de bola? A velocidade vetorial média, nós tínhamos que a velocidade média
era uma velocidade que não media com precisão a velocidade de um corpo, lembra disso? Era apenas uma média, correto? E assim como tinha uma velocidade média, nós teremos também uma velocidade vetorial média. Show de bola? Então aqui, ó, quando o rapaz sai aqui da posição 1 e vai até a posição 2, sobre aquela trajetória, nós temos um vetor de deslocamento que vai sair da posição 1 até a posição 2. A velocidade vetorial média, ela vai ser dada aqui, ó, pelo vetor de deslocamento d sobre o intervalo de tempo, beleza? Como esse intervalo de tempo aqui é sempre positivo, observa aqui, ó, que o vetor velocidade média é na mesma direção do vetor deslocamento d, tranquilo? Então eles terão a mesma direção. Safo? Olha a questão aí, senhores. Considere um móvel que percorre a metade de uma pista circular de raio igual a 10 metros em 10 segundos, adotando-se raiz de 2 como sendo 1,4 e π igual a 3. É correto afirmar, vamos lá, ele vai percorrer ali a metade, não é isso? De um círculo. Vamos desenhar aqui a metade de um círculo. Então aqui é metade de um círculo. Pá, está aqui, não é isso? Nessa metade do círculo tem aqui o tamanho do raio, né? Então, ele vai sair de uma posição aqui inicial, botar aqui P1, e vai ter uma posição final P2. Show de bola? Então ele vai ter aqui um deslocamento, ó, escalar, que eu vou pintar aqui de vermelho, que vai ser o deslocamento escalar dele. Vou chamar de ΔS. E ele vai ter um deslocamento vetorial. É um vetor, não é isso, mestre? Isso. Um vetor que sai da posição P1 e vai até a posição P2. Esse é o deslocamento vetorial dele. Tranquilo? Quem que é o deslocamento escalar dele, guerreiro? Vamos calcular? Esse deslocamento escalar dele aqui, ele percorreu metade do comprimento da circunferência, concorda comigo? O comprimento da circunferência, ele vale 2πr, não é isso? Dividido por 2, o deslocamento escalar dele ali é π vezes o raio, beleza? Como ele mandou chamar o π de 3 e o raio ele falou que é 10, o deslocamento escalar dele foi de 30 metros, belezinha? Agora o deslocamento vetorial dele, senhores. Essa linha reta aqui que ele percorreu, não é isso? Da posição P1 até a posição P2. Esse é o deslocamento vetorial dele. Esse deslocamento vetorial em módulo, quem vai ser? Vai ser o diâmetro daquela circunferência, né? Que é 2 vezes o raio. Concorda comigo? Esse é o módulo daquele vetor de deslocamento dele. Como o raio é igual a 10, esse deslocamento vetorial vai ser 2 vezes 10, que vai dar 20 metros. Belezinha? Então, o que a gente percebe aqui, senhores? Aquilo que eu acabei de falar com vocês, ó, que o deslocamento vetorial ele vai ser menor do que o deslocamento escalar. Tranquilo? Então, vamos ver as opções. Ó. Letra A. O espaço percorrido pelo móvel é igual a 60 metros? Não, é igual a 30, não é isso? O deslocamento vetorial do móvel tem módulo igual a 10 metros? Não, o deslocamento vetorial tem módulo igual a 20. A velocidade vetorial média do móvel tem módulo igual a 2 metros por segundo? Vamos calcular aqui a velocidade vetorial média, que é dada pelo deslocamento vetorial sobre o intervalo de tempo. Beleza? Então, o módulo dessa velocidade, quem vai ser? Vai ser o módulo do deslocamento vetorial, que é 20, sobre o intervalo de tempo, que é 10, não é isso? 20 por 10, fala que é 2, guerreiro. Muito bem. 2 metros por segundo é o módulo da velocidade vetorial média, não é isso? Então, gabarito, letra C, senhores. A velocidade escalar, para a gente calcular aqui, é o ΔS sobre o ΔT, ó. Onde o ΔS vale 30, a gente calculou ali, né? O intervalo de tempo é 10. 30 por 10, isso vai dar 3 metros por segundo.
beleza? Ele falou ali que é 1,5, né? Não. Show de bola? Então, nosso gabarito é letra C, senhores. Tranquilo até aí? A velocidade vetorial instantânea, senhores. Vamos ver? A gente tinha que a velocidade instantânea era igual à velocidade média no intervalo de tempo muito pequeno. Lembra disso? Aqui na cinemática vetorial, os conceitos são os mesmos, beleza? A velocidade vetorial instantânea ela vai ser igual à velocidade vetorial média no intervalo de tempo muito pequeno. O que significa isso? Quando o tempo tende a zero, lá da velocidade média, a velocidade instantânea ela vai ser igual à velocidade média. Tranquilo? O que é importante a gente observar aqui, senhores? É que essa velocidade vetorial ela vai ser tangente à trajetória, senhores. Então, observa aqui comigo na figura. Ó. Eu tenho a minha trajetória, que está aqui em azul, ó, tracejado, beleza? E as minhas velocidades sempre serão tangente a essa trajetória. O que é tangente, mestre? É que toca em apenas um ponto. Tranquilo? Então, essa velocidade instantânea sempre será tangente à trajetória. Tranquilidade? A aceleração vetorial média. Nós tínhamos que a aceleração vetorial, a aceleração média, né? No caso, era a variação da velocidade sobre a variação do tempo, correto? Aqui é a mesma coisa, só vai mudar que agora a grandeza ali de variação da velocidade tem que ser uma grandeza vetorial. Então aqui, ó, eu tenho um rapaz que vai sair aqui do ponto P1 até o ponto P2. No ponto P1, ele tem uma velocidade V1, tangente à trajetória ali, ó, na horizontal para cima, na vertical para cima, perdão, e o P2 aqui está na horizontal para a direita. Então, ele saiu da posição P1 e eu vou para a posição P2. Em cada uma das posições, ele tem uma velocidade tangente à trajetória. Tranquilo? Então, aqui, ó, a nossa aceleração média ela vai ser dada pela variação da velocidade vetorial sobre o intervalo de tempo. Tranquilo? Vetorialmente, senhores, como é que vai se dar essa variação da velocidade? Beleza? Essa variação da velocidade é a velocidade V2 menos a velocidade V1, beleza? Falamos disso em vetores, lembra? O que é uma velocidade negativa ali? Ó? Aquela velocidade negativa é quando eu pego aqui, ó, V2, não é isso? Vou somar aqui, ó, mais menos V1, é isso? É a subtração de vetores, mestre. Justamente é a subtração de vetores. Então, quando você tem a subtração de vetores, você tem que lembrar que você tem que inverter o sentido do vetor que está negativo, beleza? O V2 estava na horizontal para a direita, safo. O V1 estava na vertical para cima. Então, o menos V1 ele vai estar na vertical, só que para baixo, beleza? Então, o meu vetor resultante, que é o ΔV, ele vai ser um vetor que vai sair da origem do V2 e vai ligar até a extremidade do menos V1. Esse vai ser o nosso vetor ΔV, que é a variação da velocidade, senhores. Tranquilidade? A aceleração vetorial instantânea, ela será igual à velocidade vetorial média quando o intervalo de tempo for muito pequeno, próximo de zero. É isso? Olha um detalhe, essa velocidade vetorial instantânea, beleza? Ela vai ter essa direção e sentido aqui na diagonal, beleza? E ela vai apresentar duas trajetórias, ela vai apresentar duas componentes ao longo de uma trajetória. Então, tem duas retinhas aqui, ó, uma reta que é normal porque forma 90 graus ali com a trajetória, e uma reta que é tangente à trajetória, beleza? Então, essa aceleração instantânea, vetorial instantânea, ela vai apresentar duas componentes. Uma componente que vai ser normal à trajetória e uma componente que vai ser tangente à trajetória. Show de bola? A aceleração vetorial instantânea, olha aqui, ó, ela vai ter uma componente tangencial, que é tangente à trajetória, e uma componente que é normal, ó, beleza? A gente vai chamar de aceleração radial, porque também vai apontar na direção do raio da trajetória, beleza? A soma vetorial
vai se dar da seguinte forma: a aceleração A instantânea, ela vai ser resultante ali, ó, da soma vetorial da aceleração tangencial mais a aceleração normal à trajetória. Tranquilo? Como o ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ó, ângulo de 90 graus entre as minhas acelerações, o que vai acontecer? Em módulo, a aceleração instantânea ao quadrado vai ter que ser igual à aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração normal ao quadrado. É o Pitágoras, né? Então aqui, ó, o A está fazendo o papel aqui da hipotenusa. Os catetos são as nossas acelerações normal e aceleração tangencial, beleza? Então aqui, ó, cateto ao quadrado, que é o A, hipotenusa ao quadrado, que é o A, é a soma dos quadrados dos catetos a soma dos catetos ao elevado ao quadrado, beleza? De cada um dos catetos elevado ao quadrado, que é a aceleração normal e a aceleração tangencial, senhores. Show de bola? Então, ó, importante saber, senhores, a aceleração vetorial instantânea, ela sempre terá essas duas componentes, a tangencial e a normal, beleza? Vai ter horas que uma dessas componentes ela vai poder ser zero, beleza? Em cada movimento específico, e nós falaremos sobre eles, tranquilo? Antes disso, o que a gente precisa destacar? Que a aceleração tangencial ela vai ser responsável por variar o módulo da velocidade, beleza? Então, quem varia o módulo da velocidade vai ser a minha aceleração tangencial, tranquilo? E como eu vou representar isso no movimento? Ó? Quando a aceleração tangencial, que é tangente à trajetória, estiver na mesma direção e sentido da velocidade, nós teremos ali um movimento acelerado, senhores. Show de bola? E quando eu tiver a minha aceleração tangencial na mesma direção que a velocidade, porém em sentidos opostos, e nós teremos ali a representação de um movimento retardado. Tranquilo? Então, o movimento acelerado é quando a aceleração tangencial é na mesma direção da velocidade, direção e sentido, e o movimento retardado é quando a aceleração e velocidade têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. Tranquilo? A aceleração centrípeta, senhores, para que ela serve? Falamos sobre ela no movimento circular, se você deve estar lembrado sobre isso. A aceleração centrípeta nada mais é do que a nossa aceleração, ó, normal, beleza? Que aponta na direção do raio, tranquilo? Essa aceleração centrípeta, ela vai ser responsável por variar a direção da velocidade, beleza? Então a velocidade só vai mudar de direção se houver uma aceleração centrípeta, senhores. Nos movimentos retilíneos, seja o movimento retilíneo uniforme ou o movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela não varia em direção, tranquilo? Então, nesses movimentos, não tem aceleração centrípeta, tranquilo? Então, ó, só vai existir uma aceleração centrípeta quando variar a direção da velocidade. Isso vai acontecer toda vez que o corpo fazer uma curva, beleza? Então, quando você tiver uma trajetória curvilínea, obrigatoriamente vai existir ali uma aceleração centrípeta para variar a direção da velocidade, senhores. Tranquilo? Então, a tangencial varia o módulo, beleza? Então, por exemplo, movimento uniforme. Movimento uniforme, o módulo da velocidade não varia. Então, a aceleração tangencial é igual a zero. Beleza? Por exemplo, movimento circular uniforme. É isso? Falamos do movimento circular uniforme, lembra? O movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Isso, mestre? É constante. Então, nesse movimento, o que vai acontecer? A aceleração tangencial ela vai ser igual a zero, porque ela não vai estar variando o módulo, beleza? E a nossa aceleração resultante no movimento circular uniforme, obrigatoriamente será a aceleração centrípeta, beleza? Então, todo movimento circular uniforme, a aceleração resultante será a nossa aceleração centrípeta, senhores. Tranquilo? Para a gente relembrar aqui, ó, a aceleração centrípeta,
em módulo, nós iremos calcular da seguinte forma. Vai ser a velocidade de tangencial ao quadrado dividido pelo o raio da sua trajetória. Safo? Olha a questãozinha. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica uma velocidade constante, senhores. Vamos lá. Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? A aceleração resultante, que é o A, ela tem as duas componentes, não é isso? A tangencial, que varia o módulo, e a centrípeta, que varia a direção da velocidade. Tranquilo? Então vamos lá. Ele está com velocidade constante. Se a velocidade é constante, não terá aceleração tangencial, porque ela só serve para variar o módulo. Se o módulo não varia, não tem, correto? Então, como ele faz uma curva, ele vai ter uma aceleração que a gente vai chamar de aceleração centrípeta, é isso? Que vai variar a direção da velocidade. Essa aceleração centrípeta nós também chamamos de aceleração radial, porque ela aponta na direção do raio, do centro da trajetória. Então já pode anular aqui, ó, letra C, letra D e letra E. Ficou com duas ali, senhores, letra A e letra B, 50%, né? O que você faz agora? Chuta, né? Não, guerreiro, você resolve a questão, correto? Então aqui, ó, a aceleração radial, a gente já falou sobre ela, porque ela aponta na direção do raio, não é isso? E ela aponta para onde? Para fora da curva ou para dentro da curva? Ela vai apontar para dentro da curva. Então, quando o rapaz faz a curva ali, ó, no autódromo, muito bem. A aceleração centrípeta, ela vai apontar para o centro da trajetória, beleza? Então, aponta para dentro, tranquilo? Então, gabarito marca, gabarito letra B, senhores. Tranquilidade? Velocidade relativa, velocidade de arrastamento e resultante, senhores. Onde nós veremos a aplicação dessas velocidades. Aqui, ó, um barquinho navegando em um rio. Quando um barquinho navega num rio, nós temos que ter ali, ó, a velocidade do rio, que a velocidade de arraste da correnteza. Nós teremos a velocidade relativa, que é a velocidade relativa do barco em relação à água, e nós teremos a velocidade resultante, que é a soma vetorial ali, ó, da velocidade relativa com a velocidade de arrastamento. Show de bola? Então a soma vetorial ali da velocidade resultante vai ser a velocidade relativa mais a velocidade de arrasto. Então essa velocidade de arrasto é a velocidade da correnteza, beleza, do rio, e a velocidade relativa é a velocidade relativa do barco em relação à água, senhores. Tranquilidade? Aí nós teremos alguns casos particulares. Vamos ver? O primeiro caso particular é quando o barco ele desce o rio, beleza? A velocidade relativa do barco é na mesma direção e sentido da velocidade de arrastamento da correnteza. Então, o que vai acontecer? A nossa velocidade resultante em módulo ela vai ser igual à velocidade relativa do barco em relação à água, mais a velocidade de arrastamento, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, se esse cara for 4 metros por segundo e esse for 3 metros por segundo, a velocidade resultante vai ser simplesmente ali a soma. 4 mais 3, geralmente dá quanto? Geralmente dá 7, né? Isso aí. Show de bola? Agora, se o barco sobe o rio, beleza? Se o barco sobe o rio, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a velocidade resultante, ela vai ser a velocidade relativa do barco em relação à água, menos a velocidade relativa a velocidade de arrastamento, que é a velocidade da correnteza, beleza? Então a nossa velocidade resultante, ela vai ser dada pela subtração dessas velocidades. Então, por exemplo, se essa velocidade relativa aqui do barco em relação à água vale 4 e a velocidade de arrastamento vale 3, nós vamos ter que a velocidade resultante daquele barco vai ser 4 menos 3. Show de bola? Agora,
O barco é dirigido perpendicularmente à correnteza, senhores. Como é que vai funcionar essa situação? Quando o barco é dirigido perpendicularmente à correnteza, nós vamos ter aqui, ó, que a velocidade relativa do barco em relação à água, ela vai ser perpendicular às margens do rio, beleza? E a velocidade de arrastamento, ela vai fazer 90 graus aqui, ó, com a velocidade relativa do barco em relação à água. Então a velocidade resultante, ela vai ser a diagonal aqui, ó, da soma vetorial entre a velocidade relativa do barco em relação à água e a velocidade de arrastamento, beleza? Então já sabe que isso aí vai cair no Pitágoras, né? Muito bom, guerreiro. A velocidade resultante ao quadrado, ela vai ser igual à velocidade relativa do barco em relação à água ao quadrado, mais a velocidade de arrastamento ao quadrado, beleza? Vai cair ali em Pitágoras, senhores. Tranquilidade? Safa até aí? Dúvidas, senhores? Não é? Então vamos lá. Vamos dar uma praticada aí, ó. O que ele fala pra gente? Um avião decola de uma cidade em região a outra, situada a 1.000 metros de distância. O piloto estabelece a velocidade normal do avião para 500 km por hora e o tempo de voo, considerando a ação de qualquer vento. Porém, durante todo o tempo de voo estabelecido, o avião sofre a ação de um vento no sentido contrário, com velocidade de módulo igual a 50 km por hora. Decorrido exatamente o tempo inicial estabelecido pelo piloto, a distância que o avião estará do seu destino em quilômetros é de... Então vamos lá, senhores. Aqui, ó, considerando ali, ó, que a distância que ele vai percorrer seja de 1.000 metros, beleza? E na condição normal, o avião vai ter uma velocidade ali de 500 km por hora, beleza? Vamos descobrir quanto tempo ele gastaria, né? Se fosse uma situação normal. Eu sei que a velocidade, ela é a distância sobre o tempo, é isso? Então, nosso tempo, velocidade aqui é a distância sobre o tempo. Então, eu sei que o nosso tempo, ele vai ser a distância que ele percorre, né, sobre a velocidade. Então, seria aqui, ó, 1.000 sobre 500, correto? Simplifica os zeros. Foi embora, não é isso? Vai ficar 10 por 2, 10 por 5, que vai dar 2, não é isso? 2 horas seria o tempo que ele gastaria, beleza? Sem a ação desse vento, tranquilo? Mas como há a ação do vento, o que vai acontecer? O vento, ele está em sentido contrário, não é isso? Então ele está se deslocando, por exemplo, aqui, ó, nesse sentido. Aqui está o meu avião. E você tem o vento no sentido contrário aqui, ó. Show de bola? Então aqui é a velocidade do avião e aqui é a velocidade do vento. Tranquilo? Como essas velocidades estão em sentidos opostos ali, nós vamos subtrair essas velocidades para achar a velocidade resultante. Então a velocidade resultante vai ser a velocidade do avião menos a velocidade do vento. Show de bola? Quem vai ser a nossa velocidade resultante então, mestre? Vai ser aqui, ó, velocidade do avião vale 500 menos a velocidade do vento, que vale 50. Tranquilo? Calma. 500 menos 50. Quanto é que vai dar isso, guerreiro? 450 km por hora. Essa é a velocidade resultante do avião quando tem o vento. Tranquilo? Agora, com essa velocidade resultante, nós iremos calcular, beleza? A distância que ele vai percorrer com essa velocidade. Então vamos lá, mestre. Distância, eu sei que é a velocidade vezes o tempo, não é isso? Qual é a distância que ele vai percorrer com essa velocidade? Então, o nosso ΔS' ali, ó, ele vai ser 450, beleza? Com que tempo ele vai percorrer, mestre? É o tempo de 2 horas, não é isso? Muito bem. Quanto que vai dar o nosso ΔS'? 450 vezes 2, 900 km.
Tranquilo? Essa é a distância que ele percorre com aquela velocidade resultante. Ao que ele pergunta para a gente, senhores? Ele pergunta a que distância ele estará do destino, beleza? O destino tem 1.000 metros, né? E ele percorreu quanto? 900. Então, a que distância ele estará do destino? É só a gente subtrair, né? O ΔS menos o ΔS', correto? Então, a distância que ele vai estar vai ser 1.000 menos 900. 1.000 menos 900, quanto é que vai dar isso, guerreiro? Fala que é 100. Muito bem, guerreiro. 100 metros, mestre, não é isso? Gabarito, marca. Gabarito, letra B, senhores. Muito bom, guerreiro. Show de bola? Então, essa foi aí a nossa cinemática vetorial, senhores. Show de bola? O que você tem que fazer agora, guerreiro? É o que eu falo todo final de vídeo. Você tem que voltar esse vídeo, pegar ali os pontos mais importantes, pausar, anotar, beleza? Refazer os exemplos que a gente fez e, primordial, fazer as questões da sua lista, beleza? É isso que vai te ajudar a elevar aí seu nível de física e te ajudar rumo à sua aprovação, guerreiro. Tranquilidade? Tamo junto e até a próxima. Valeu!